Então ele se levantou e foi para Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traz-me um pedaço de bolo e um pouco de água para que eu beba. E indo ela a trazer, ele chamou e disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho, somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E eu estava aqui apanhando gravetos e vou prepará-los para mim e meu filho, para que comamos e morramos. Olha a cabeça daquela mãe. Ela era uma viúva, e viúva naquela época era uma mulher sem recurso, era uma mulher sem condições financeiras nenhuma. A Bíblia diz que Deus pega o profeta Elias e manda ele para a cidade de Sarepta, e ainda fala para ele assim: Elias, você será sustentado por uma viúva. Imagina a cabeça do profeta, porque o profeta era para ser alguém que traz o recurso, que traz a solução. E agora ele estava vindo trazer um problema para aquela mulher, porque além dela ter que sustentar a sua casa, além dela ter que sustentar o seu filho, agora ela teria que sustentar mais um marmanjo, o profeta. O profeta encontra aquela mulher, e a situação dela é tão deplorável, é tão precária, que ele vai fazer um pedido para ela, que vai mexer com a vida daquela mulher. Primeiro, o profeta pede para ela algo que ela não tinha, porque ela não tinha nada para oferecer. Então ela olha para o profeta e diz: vive o Senhor teu Deus, eu não tenho nada, eu já estou com uma sentença preparada, e a sentença que eu tenho é de morte. O pouco que eu tenho, eu vou fazer para mim e para o meu filho, e a nossa sentença já está garantida. Nós vamos morrer, porque nós não temos mais nenhum tipo de recurso, nós não temos mais nenhum tipo de nada. E olha que coisa interessante, qualquer mãe deixa de comer para dar para o seu filho. Qualquer mãe, o pai é diferente, mas a mãe não. A mãe deixa de comer para dar para o seu filho. A mãe deixa de vestir para dar para o seu filho. A mãe deixa de calçar para dar para o seu filho. O sentimento de mãe é um sentimento muito abrangente. Por isso que o sentimento de mãe, ele é comparado ao amor de Deus. Ou seja, aquela mãe estava pegando alguns pedaços de graveto para poder fazer uma fogueira, para cozinhar o último recurso que ela tinha. Sabe qual que era o último recurso? Um pouco de farinha e um pouquinho de azeite. Todos nós que estamos aqui, ninguém faz bolo só com farinha e azeite. Ninguém faz. Mas aquela mulher, o último recurso da vida dela, farinha e azeite. E ainda tinha uma sentença de morte, porque como ela não tinha mais nada para oferecer, provavelmente vendeu tudo que havia dentro da casa dela para poder sustentar o filho dela. Como era ela viúva, ninguém dava trabalho para ela, ninguém sustentava ela. Então a sentença, a verdade da vida dela é comer esse pouco e morrer com o meu filho. É isso que vai acontecer. Eu e o meu filho já temos um lugar, vamos morrer junto, porque não vamos aguentar a fome. Só que Deus, Ele é muito especialista. Sabe por quê, irmã Vanessa? Porque Deus vai trazer um homem chamado Elias, um homem com muita fome, diga-se de passagem, porque como ele era profeta, ele andava pelas cidades. Então Elias chegou brocado, Elias chegou cheio de fome, como diz lá em São Paulo, cheio da larica. Elias chegou laricado.
agora, Elias vai pedir para aquela mulher algo que é impossível pedir para uma mãe: que ela tire da boca do seu filho para dar para alguém que ela não conhece. Olha a audácia, irmã Sônia, do pedido de Elias, pastor Leonardo. Olha que loucura. Ele olhou para uma mãe desesperada e disse assim: faz primeiro para mim, e depois vocês vão desfrutar. Sabe o que me chama a atenção? Que aquela mãe entendia que o recurso na mão dela era pouco, mas o recurso na mão do profeta era ilimitado. Lá vai a primeira palavra que eu quero liberar. Pode parecer pouco na sua mão, mas na minha mão, que sou profeta, o recurso se torna ilimitado. Não tem limites para aquilo que o profeta fala. Não tem limites para aquilo que o profeta entrega. O limite tem para a nossa mente. O limite tem para o nosso intelecto. Olha o que aquela mulher pensou: como? Só tem farinha e azeite, e você está dizendo para mim que o último recurso, o último biscoito do meu filho, a última refeição do meu filho, é para me dar para você? Eu não te conheço, eu não sei quem você é. Como é que eu posso pegar o que é do meu filho para dar para você que eu nem conheço? Essa foi a fala daquela mulher. Eu tenho certeza, porque aquela mulher era uma leoa. Então ela iria defender o filho até o último. E ó, vou falar uma coisa aqui que nem está na Bíblia, e não é heresia. Mas se aquela mulher tivesse que cortar um dedo para fazer, para dar para o filho, ela faria. Faria. Porque se tem uma coisa na terra que comove o coração de Deus, é o coração de uma mãe. O coração de uma mãe abre cadeado. O coração de uma mãe quebra corrente. O coração de uma mãe livra filho do acidente. O coração de uma mãe traz filho de volta da morte. Ou seja, uma mãe conectada com Deus é filhos de pé. Só que imagina o sentimento daquela mãe se sentir incapaz de ver seu filho magrinho, de ver seu filho sem nenhum recurso. Talvez as crianças do bairro tinham todo o recurso necessário. Talvez as crianças daquela localidade se vestiam bem, comiam bem, e aquela mãe olhava para o seu filho e não tinha o que oferecer. Pensa na dor emocional daquela mulher. Pensa na dor física daquela mulher. Pensa na dor que aquela mulher carregava. E eu estou olhando para algumas mães aqui que já fizeram sacrifício para alimentar seus filhos. Eu estou olhando para algumas mães aqui que já deixaram de fazer um cabelo, uma unha, para poder trazer alimento para os seus filhos. Eu estou falando aqui para mães hoje e para pessoas que estão comigo no YouTube, que já fizeram escolhas difíceis para poder manter uma casa de pé, para poder manter uma casa firme, para que Satanás não entre. Isso só uma mãe consegue, mas ninguém consegue na face da terra. Só que agora, esse homem chamado Elias, ele não veio porque ele quis, ele veio porque o Senhor mandou. E nós temos que entender quando é Deus quem manda ou quando são pessoas que se atravessam. Porque vai aparecer os atravessadores. Os atravessadores vão se fingir de profeta, vão falar igual profeta, vão profetizar igual profeta, mas não terão a unção de profeta. Porque a unção de profeta é como diz o profeta Isaías, é a unção que despedaça o jugo. Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. Aleluias. Elias, ele era alguém que foi chamado, não era um intruso na história. Ele era necessário, porque Deus queria ensinar para ele algo.
Primeira coisa que Deus queria ensinar para Elias: você não é autossuficiente. Até pode ser profeta, mas precisa de pessoas. Isso foi uma das coisas que Deus quis ensinar para mim. Eu sou profeta, tenho o dom, profetizo. Deus já curou pessoas aqui do câncer. Deus já tirou pessoas do hospital como o seu Rogério. Deus já curou pessoas do diabetes. Deus abriu madre de mulheres que não podia ser mãe. Mas em tudo isso, Deus mostra para mim todo dia: você não é autossuficiente. É profeta, tem um dom, mas ainda quem manda sou eu, não é você. E enquanto for assim, irmão Rogério, estou no caminho certo, irmã Verônica. Porque o dia que Deus não mandar mais, as portas fecham. Agora, Elias chega, mas ele chega com um decreto diferente. Por isso que eu sempre digo: não receba profeta na tua casa de mão vazia. Quando for um profeta na tua casa, não receba ele de mão vazia. Não faça isso. Profeta você recebe com honra. Profeta você trata com honra. Porque o profeta, quando entra na tua casa, no teu lar, na tua empresa, ele traz uma sentença. E essa sentença pode mudar completamente a sua história. Olha o diálogo. O que a senhora vai fazer? Eu estou pegando esses gravetos, vou cozinhar e depois vou comer e depois vou morrer. Ela contando para o profeta. Aí o profeta olha para ela e diz: vamos fazer diferente? A senhora acredita que eu posso trazer algo diferente para a sua vida? Ele vai testar a fé de uma mãe. Irmão, testar a fé de uma mãe é loucura, é doidura. Porque nenhuma mãe sem consciência vai deixar o filho com fome e ver outra pessoa comendo. Isso é loucura. O profeta olha para ela e diz assim: a senhora confia em mim? E aquela mulher olha e diz: eu confio. E o profeta agora então vai liberar uma palavra: faz primeiro para mim, e depois você vai fazer para você. Ela cumpre tudo que o profeta fala. Por isso que quando você ouve um direcionamento, você tem que cumprir. Não fica rodeando para poder cumprir direcionamento. Tu rodeia para cumprir conselho. Direcionamento, tu abaixa a tua cabeça e cumpre. Porque se você não cumpre, Deus não opera. E se Deus não opera, você vai dizer que a culpa é do profeta e não sua, que não obedeceu. O que o senhor quer que eu faça? Eu continuo querendo o meu bolo. E ó, faz ele bem assado, porque eu gosto de comer o bolo bem quentinho, tá? A mulher prepara o bolo. Olha que crise emocional. Ela está com o bolo preparado. Você que vai ser mãe agora de novo. O bolo preparadinho. Sua filha com fome. E você entregando na mão do profeta. O profeta, irmã Vanessa, comendo. Igual eu como aquela sobremesa de morango. Ah, que delícia. Ai, que gostoso. O profeta comendo. Ai, que maravilha, aquele bolo de cenoura da irmã dela. Ai, glória a Deus. O profeta se deliciando. E aquela mãe olhando e crendo que por mais que pareça que a comida está acabando e que tudo está dando errado, na hora certa o profeta vai liberar a palavra que muda o cativeiro. Às vezes os nossos olhos humanos nos cegam, porque ao invés de olharmos com os olhos da fé, olhamos com os olhos da carne. E quando eu quero olhar com os olhos da carne, o que é para olhar com os olhos da fé, eu começo a questionar, eu começo a ter pontos de interrogação. Será que é ou não é? Se começou com será, já entrou dúvida. E se já entrou dúvida, já ficou contaminado. E se ficou contaminado, Satanás vai te barrar. Aleluias. Não deixe
nada, nem ninguém causar dúvida na sua mente. Não deixe nada, nem ninguém atrapalhar o que Deus já prometeu. Receba essa palavra que eu vou dizer para você. Sabia que o diabo, Satanás, já sabe quem você vai ser, aonde você vai chegar e quem você vai se tornar? É você que precisa crer naquilo que a palavra já falou. A palavra já liberou o milagre para a sua vida. Oh, glórias! Elias está comendo o bolo bem feitinho, gostoso, delicioso. E aquela mulher olhando com cara de leoa, convicta, depois que ele comer, que ele estiver satisfeito, o que vai sair dele vai mudar minha vida, vai mudar minha história. Sabe por quê? Que tem dias que nós estamos mal, e é no dia mal que Deus quer operar um milagre, porque é no dia mal que a nossa maturidade aparece e o nosso erro fica para trás. Ser cristão no dia bom é muito fácil. Ser cristão com quem você gosta é muito fácil. Agora, mostrar a sua maturidade através do momento ruim é difícil. O profeta está comendo, está quase terminando, falta o último pedacinho de pão quentinho. Aquele pão da missionária Jéssica, Labácia. O profeta termina de comer. E agora sim eu vou começar a pregar. Não preguei ainda, vou pregar agora. Ele olha para a viúva, presbítero André, pastor Leonardo, ele olha para a viúva e diz assim: assim te diz o Senhor, a farinha da tua panela não vai acabar, e o teu azeite que era pouco vai multiplicar. Sabe o que aconteceu? Só pelo fato daquela viúva acreditar no profeta, ela saiu da miséria e se tornou a maior empresária do lugar. Sabe o que Deus está mandando dizer para alguém? Através da tua obediência, através da tua fé, tu vai sair de um estado de miséria para passar para o estado de honra. Deus vai te honrar, Deus vai honrar tua casa, Deus vai honrar tua família. Olha os vizinhos, irmã Verônica. Os vizinhos estavam acostumados a dividir o cuscuz com ela. Os vizinhos estavam acostumados a dividir o charque com ela. Os vizinhos estavam acostumados a ver o filho dela naquela situação precária. Os vizinhos estavam acostumados com a história dela, Flávia. Olhavam para ela, irmã Josi, e diziam: essa mulher não tem ninguém por ela. Sabe qual que foi o problema dos vizinhos? Acreditar e pensar que Deus tinha esquecido dela. É isso que as pessoas fazem conosco, irmã Vanessa. Elas nos veem num momento ruim da nossa história e pensa que a nossa história acabou ali. Mas olha, receba essa palavra. Para todo ponto final do diabo tem uma vírgula de Deus esperando para dar continuidade na história. Urabacalabacomanacandaramáia, alabacobadacalaba, elebaracebe de comanaia. Para todo ponto final de Satanás, meu Deus vai ter sempre uma vírgula para uma história nova. Os nossos olhos nos traem, a nossa mente prega peças em nós. Você acha que já não teve dias de eu pensar em abandonar tudo, chutar tudo para o alto, voltar a trabalhar? Você acha que já não teve dias de eu querer parar com tudo isso aqui? Você acha que já não teve dias de eu querer sentar numa praia e esquecer que eu sou pastor? Já teve esse dia, irmão. Você acha que já não teve dias
de não ter nada na minha casa, mesmo depois de ser pastor, para comer? Você acha que já não teve dias como o mês de fevereiro agora? Foi só frango na minha casa. Tu acha que eu gosto de comer frango? Não gosto. Mas eu não posso fugir de um processo. Sabe por quê? Porque toda vez que eu fujo do processo, eu interrompo um propósito. Apóstolo, mas por que dói tanto o processo? Porque você não sabe o tamanho do milagre que te espera. Toda pessoa que passa por um processo gigante, o seu milagre é maior ainda. Receba essa palavra. Todos agora, Joel, estão olhando para aquela viúva e pensando: mas ela não estava condenada à morte? Mas ela não estava condenada à falência? Imagina aquela viúva chegando nos lugares que ela devia e pagando. As pessoas olhando e dizendo: peraí, mas de onde esse dinheiro? E aquela mulher olhando e testemunhando: eu recebi um profeta na minha casa, e aquilo que ele carregava mudou a minha história completamente. Imagina aquela mulher testemunhando do que o homem de Deus fez na vida dela, e as pessoas da vizinhança dizendo: eu quero conhecer esse profeta que muda a vida das pessoas. E eu acredito que Elias, naquele momento, o orgulho e o ego não estava nele, porque Elias, quando começa a pregar, ele apresenta a palavra, porque a palavra cura, a palavra liberta, a palavra salva, a palavra exorta, mas a palavra também coloca para cima. A palavra pega quem está caído, coloca de pé. Palavra de Deus, palavra, poder. Os donos das mercearias, hoje não tem mais. Quando eu era criança, e eu não sei porque, toda venda, o nome do dono da venda era de Zé. Vai lá no seu Zé, vai lá no seu Zé. Tinha hora que o seu Zé não queria vender mais, porque a conta estava muito alta. Imagina aquela mulher chegando, e todos que já estavam acreditando na sua derrota, estão tendo que ver a sua vitória. É assim que Deus vai fazer com você. Aqueles que acreditaram na tua derrota, aqueles que acreditaram na tua falência, aqueles que não acreditaram na tua família, aqueles que não acreditaram no teu chamado, aqueles que não acreditaram na tua empresa, vão ter que contemplar com os olhos carnais que Deus usou alguém para mudar o teu cativeiro. Quantos acreditam que o cativeiro será mudado? A Bíblia não vai falar aleluias, mas eu imagino o filho daquela viúva, porque como a situação deles era de miséria, ele não tinha uma roupa boa, ele não tinha uma túnica boa, ele não tinha um bom calçado. Na minha época era quichute, amarrava na canela, canela toda cinza, chegava de quichute. Quem tinha quichute na minha época era playboy. Quem tinha aquela conga na minha época era playboy. Imagina aquela criança. Todos olhavam para ele e sabiam: ele é filho daquela viúva que não tem condições. E coisa triste para uma mãe, coisa dolorida para uma mãe, é quando o filho dela é comparado com os outros. Ô irmão, que dói no coração de uma mãe é ver que outras crianças estão desfrutando e o seu filho não. Eu estou fazendo uma coleção de carrinho ali. Se vocês quiserem um presente, compra aqueles carrinhos. Quiser me dar um presente, compra aqueles carrinhos da Hot Wheels para mim. É 10 reais, 12. Traz para mim. Eu tenho já uns 10 ali no meu escritório. Porque quando eu era criança, a minha mãe foi para um outro relacionamento, teve outros 2 filhos de um outro pai, e no dia das crianças eles sempre ganhavam brinquedos, sempre, e eu nunca ganhava.
Sabe com que eu brincava? Caixa de fósforo, tampinha de garrafa, fazia carrinho com a caixinha de fósforo e ficava brincando. Quando não era isso, eu ia no meio do mato, cortava um bambu, afiava as varetas, fazia meu pipa. E ó, não tinha seda para encapar o pipa, eu encapava com sacola plástica. Encapava meu pipa com sacola plástica, fazia rabiola e ó, enquanto todo mundo estava ganhando presente, enquanto todo mundo estava desfrutando, eu estava brincando com coisas que as crianças nem conhecem hoje. Elas nem sabem o que é ter uma infância, jogando peão, jogando bolinha de gude. Elas não sabem o que é isso. Sabe por quê? Porque nós estamos dando para ela isso aqui, que está acabando com elas, que está acabando com a vida dos nossos jovens. Esses dias a bispa estava deixando a Emanuela assistir um desenho lá. Daqui a pouco a bispa foi fazer alguma coisa, mudou lá o nosso YouTube, é YouTube Premium, então a gente que escolhe. Mudou lá o negócio no canal, já apareceu um outro desenho, estava ensinando a invocar um demônio no espelho. Estava ensinando a invocar um demônio no espelho, irmão. A nossa falta de negligência, ou a nossa má negligência, coloca os nossos filhos e adolescentes em risco. Todos nós temos afazeres. Aqui na igreja, eu tive uma conversa com os obreiros diáconos, filhos do diácono. Aqui é proibido filho de diácono usar celular. É proibido. E domingo de Santa Ceia, agora eu vou falar para a igreja. É proibido teu filho ficar sentado usando celular aqui na igreja. Aqui é para adorar a Deus. Celular aqui quem pode usar é quem está batendo foto. Sabe por quê? Satanás está se infiltrando. Está acabando com as nossas crianças. Irmãos, me perdoe se eu sou um pastor radical, mas eu sei do lamaçal, do lodo de pecado, de desgraça e de derrota que eu saí. Não quero ver os meus filhos e nem os seus nesse lugar. Não quero. Não quero ver os nossos jovens. Eu estava aqui esses dias de madrugada. Tinha uns 12 meninos, mais umas 4, 5 meninas. 14, 15, no máximo 17 anos. Tudo bêbado. Tudo bêbado, bebaço. Aí eu estava ali parado, um passou e disse assim: e aí, crente, está fazendo o que aí na igreja? E eu disse: eu estou aqui orando para Satanás não te pegar. Comigo é papo, irmão. Deu, recebeu. Aí um dos meninos disse assim: mas eu sou do diabo. Eu disse: que bom, eu sou de Deus, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu já tive a tua idade, camarada. Eu já quis me aparecer assim, camarada. E o meu fim foi igual do apóstolo Paulo. Eu caí do cavalo e vai chegar uma hora que tu vai cair também. Passou-se um tempo. Estou aqui um dia de tarde, 6 e pouquinho da tarde, sentado ali na mureta. Esse mesmo rapaz passa com um skate na mão, todo ralado. E ele disse para mim assim: poxa, pastor, passei aqui aquele dia, né? Estava muito louco. Fui descer ali o Morro do Condor de skate, caí, me quebrei todinho, me arrebentei. E eu disse para ele: não se levanta contra homem de Deus. Toma muito cuidado. Dessa vez tu caiu e só se ralou. Da próxima vez tu cai e fica sem o braço. E ele me olhou: mas o senhor faz uma oração por mim? Vou fazer, porque tu não tem entendimento. Então ainda vou fazer uma oração por ti. Mas está cheio de crente por aí, que se diz crente, diz que serve a Deus, fala mal da igreja, fala mal de pastor, fala mal de quem dá o dízimo. Que crente é crente do diabo. Se tu está me ouvindo no YouTube aí, filho de Satanás, filho de Belial, maligno. Como que pode alguém que diz conhecer o amor de Deus
falar mal da igreja. Por isso que eu não me preocupo quando alguém fala mal de mim. Pode falar de mim o que quiser, pode pegar meu nome e arrastar na lama, não tem problema. Só não pode falar contra a igreja. A Bíblia diz assim, ó: há um rio cujas correntes alegram a cidade do céu. O rio é um. Não existe duas igrejas, só existe uma igreja, irmão. Existem vários ministérios, mas a igreja só tem uma. É a igreja dos santos, aonde nós vamos nos reunir com o Senhor Jesus. Nesse altar, já começou de domingo, eu vou pregar poder do Espírito Santo. As cobras, entendo o que eu estou pregando aqui hoje. Cobra não gosta de fogo. Eu vou pregar é fogo, porque as cobras vão sair daqui de dentro. Vai sair. E para finalizar, a cereja do bolo. Aquela mulher olha para o seu filho e diz assim: agora eu posso dar para você tudo que eu sonhei. A partir de hoje, você vai ter a melhor roupa, o melhor calçado, vai estudar no melhor colégio e ó, vai levar o melhor lanche. Sabe o que é isso? É Deus entrando no caos e operando o grande milagre. Deus vai operar um milagre no meio do caos. É no meio do problema que Deus vai suscitar a solução. Aleluias, aleluias, oh glórias. Ah, como eu já tive vontade de desistir, de parar, irmão. Como eu já tive vontade de ser só o André. Como eu já tive vontade de arrancar o apóstolo. Meu Deus do céu. Você não sabe o peso, o fardo que eu carrego. Você não sabe, se pudesse transferir para você viver um dia na minha pele, você ia ver o que eu sinto. Eu resolvo o problema de todo mundo, e muitas das vezes não resolvo o meu. Mas eu atendo todo mundo, resolvo o problema de todo mundo. Eu tenho uma palavra para todo mundo. E na maioria das vezes, com a minha alma sangrando, com a minha alma dilacerada. Mas não importa. O que importa é que quando eu estava no crack, na cocaína, na prostituição, quando eu me sentia sozinho, quando eu era uma pessoa solitária, oh meu irmão, quando eu encontrei o amor de Deus, tudo mudou na minha vida. Tudo mudou. Eu não me sinto sozinho. Eu me sinto desafiado. Porque tem problemas e provas que parece que elas não vão acabar. Parece que não vai acabar. Só que são momentos. Esses momentos nos transicionam para viver o momento novo. Sabe qual é a minha palavra para você que está enfrentando um momento ruim? Não fuja dele. Continue. Continue nesse momento ruim. Não tente dar um jeitinho para sair desse momento ruim. Isso é errado. Fique firme. Porque momentos são transitórios. Esse momento ruim, ele vai acabar. Talvez esse momento ruim que você está passando é Deus passando a peneira para você conhecer quem é quem. Sabia que é no momento ruim, irmã Vanessa, que a peneira de Deus passa para tirar sanguessuga do nosso lado? Sabia que é no momento ruim que a gente consegue enxergar melhor? Quando eu estou no meu momento bom, está cheio de gente me aplaudindo, irmão Rogério. Quando eu estou no meu momento bom, Júlio, está cheio de gente me ovacionando. Quando eu estou no meu momento bom, pastor Leonardo,
Está cheio de pessoas querendo andar comigo, fazer lanche comigo, me levar para comer pizza, cachorro quente. Eu estou no meu bom momento. E no bom momento, todo mundo quer estar. Agora, quando eu estou no meu pior momento, quando eu estou no meu dia grosseiro, quando eu estou no meu dia impaciente, quando eu estou no meu dia turbulento, as pessoas vão me julgar por aquele dia, porque é o meu dia mau. E elas só vão julgar o dia mau. E não é ela julgando, é o espírito de Satanás tentando me acusar. Mas a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As pessoas chegam aqui fumando, bebendo, prostituindo, usando droga. Apóstolo, o senhor não fala nada? Não é meu papel falar nada. O meu papel é pregar a palavra. O meu papel é pregar essa verdade. Porque o que transforma a vida das pessoas é a verdade. Só a verdade, irmão. Tem um filme do apóstolo Paulo, se você não viu, procura lá no YouTube. Veja com a sua família, ou veja sozinho mesmo. Coloca lá, filme do apóstolo Paulo. Irmãos, o apóstolo Paulo foi o homem que mais perseguiu cristãos. O apóstolo Paulo foi o homem que matou cristãos. E depois foi o homem que deu a vida por Cristo. Está preparado para dar sua vida? Pergunta para alguém que está do seu lado. Você está preparado para dar sua vida por Cristo? Porque quem não consegue honrar o Deus que não vê, nunca conseguirá honrar o Deus que quer se encontrar com você. E honrar a Deus não é só com dinheiro. As pessoas erram muito nisso e acham que honrando a Deus com dinheiro elas vão comprar algum tipo de benefício. Não é assim. Você honra a Deus sendo um bom filho, você honra a Deus sendo um bom pai, você honra a Deus sendo uma boa ovelha, você honra a Deus sendo um bom liderado, você honra a Deus sendo um bom obreiro, obreira. Você honra a Deus sendo um bom profissional, um bom trabalhador, não chegando atrasado, não pegando atestado por qualquer coisa. Você honra a Deus pagando as suas dívidas. Você honra a Deus. Nós desonramos a Deus quando quebramos as regras dos homens. Nós desonramos a Deus quando nós desonramos o sacerdote que Deus nos deu.